Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou a Mayara, faço parte do time da Page Talent e vou acompanhar com vocês a live hoje. Comigo aqui estão o Roberto e a Ebru, eles são vice-presidente, a gerente sênior da área de marketing e comunicação da linha de caminhões e ônibus. Então, aproveitem a tarde de hoje para tirarem as dúvidas, perguntarem sobre a empresa, perguntarem sobre o negócio. Antes deles se apresentarem, eu vou pedir para vocês aguardarem só um pouquinho, porque a galera vai conectar ainda, né? Então, às vezes tem alguns delays, então eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência e aguardarem pelo menos uns 2 minutinhos para a gente já começar. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês já formularem as perguntas, né? Porque o que puder a gente já responde hoje. Se por algum motivo a sua pergunta não for respondida, fique tranquilo que no final da live a gente disponibiliza um FAQ com as perguntas frequentes e com as respostas, tanto sobre a empresa quanto pelos nossos entrevistados e também sobre o programa. Combinado? Vocês já se inscreveram para o programa de trainee? Se não se inscreveram, entrem no site da Page Talent, né, e se inscrevam lá também. As inscrições elas vão até setembro, então fiquem atentos. Um spoiler legal para compartilhar com vocês é que a Ebru, ela foi trainee aqui dentro da Mercedes, então fiquem à vontade também, ela tem todo o know-how para falar o que é ser uma trainee aqui dentro da Mercedes. Então fiquem à vontade para realizar as perguntas. Combinado? Bom, nós vamos começar aqui, mas fiquem à vontade para conectar, compartilhar com os amigos e pedir para a galera sintonizar aqui a nossa live. Só para vocês entenderem, né, nós estamos aqui na sede da Mercedes, em São Bernardo do Campo. Atrás da gente tem um super caminhão, né? Então, depois entrem, a gente vai compartilhar com vocês um vídeo também falando um pouquinho do negócio. Então, nós vamos compartilhar o link com vocês. Eu vou pedir tanto para o Roberto quanto para a Ebru se apresentarem para vocês. Por favor, Ebru. Então, sou a Ebru, né? Eu sou da Turquia. Comecei na Mercedes-Benz na Turquia há 10 anos atrás, como trainee, em 2008. Iniciei trabalhando na área de vendas, porque com o programa de trainee, trabalhando em diferentes áreas cross-departamentais. E depois cheguei no Brasil em 2010, com um projeto que comecei a fazer na área de gerenciamento de processos, projetos. E aí acabei gostando muito daqui. E até hoje eu estou aqui, já faz 8 anos. Super se acostumou com o Brasil. Sim, e hoje eu estou responsável pela área de marketing e comunicação de caminhões, inteligência de mercado, e a gente está trabalhando com algumas ferramentas de tecnologia e tentando tocar o negócio aqui de caminhões e ônibus também. Eu sou Roberto Leoncini, eu tenho um pouquinho mais de tempo que Ebru, né, nessa empresa de caminhões e ônibus. Eu estou há 30 anos nesse segmento de caminhões e ônibus, há 4 anos na Mercedes, há 4 anos aqui na Mercedes como vice-presidente de vendas, marketing, peças, serviços, desenvolvimento da rede. Eu tenho bastante coisa lá junto comigo, né, onde Ebru me ajuda, principalmente na área de marketing, comunicação de caminhões e inteligência de mercado, né? Eu sou engenheiro, né? Eu sou engenheiro industrial, tenho um MBA em gestão de negócios, tenho uma pós-graduação em padrões gastronômicos, que é a parte que eu mais gosto, inclusive, entendeu? Eu gosto bastante de cozinhar e isso me ajuda também no meu dia a dia aqui, né? Cozinheiro tem que ter paciência, né? Cozinheiro tem que cuidar do detalhe. Organização, planejamento. Então, é mais ou menos o que a gente tem que fazer aqui, né? E a gente está tentando transformar a Mercedes-Benz, né? Acho que há 4, 5 anos a Mercedes-Benz vem se aproximando dos clientes cada vez mais, né? Essa é uma das tarefas da Ebru, do time dela, é uma responsabilidade minha também, entender cada vez mais o cliente, cada vez mais as necessidades, vir para dentro de casa, ser disruptivo, né? Inovar, criar novas soluções. Uma delas está aqui atrás, né? Mas a gente também não fala só do hardware, que é o caminhão ou o ônibus, né? A gente tem bastante coisa que a gente, durante a nossa conversa, a gente vai tentar mostrar para vocês por que se juntar a gente aqui na Mercedes-Benz para me ajudar. Vocês têm que vir para cá.
E aí, pegando um pouco esse gancho, né? Na visão de vocês, qual que é o momento atual da empresa e qual o maior desafio? Bom, o momento atual da empresa é nós somos líderes de mercado, tanto em caminhões como em ônibus, né? Mercedes-Benz tradicionalmente é líder de mercado em ônibus, principalmente quando a gente fala de ônibus urbanos, né? Nós temos 70% de market share nas operações urbanas do Brasil. Também temos um bom market share nos outros segmentos de ônibus. Em caminhões, há 2 anos a gente mudou para essa primeira colocação. Eu acho que essa coisa também de ser líder de mercado, ela é relativa, né? Porque eu prefiro ser reconhecido como um provedor de solução para os clientes do que simplesmente ter mais ou menos market share, né? E o que a gente está tentando aqui é exatamente criar soluções para os nossos clientes, para eles ganharem mais dinheiro, eles serem mais rentáveis e nós também sermos mais rentáveis, né? Então a gente está no momento da companhia super interessante, uma linha de produtos totalmente nova e bastante soluções de tecnologia, né? Nós aqui, sob a responsabilidade de Ebru, estamos fazendo bastante coisa de tecnologia, de machine learning, né? De inteligência de mercado, que é exatamente para a gente saber o que vai acontecer no Brasil e o que vai acontecer no nosso negócio, no negócio dos nossos clientes, né? Nos segmentos, são vários segmentos. Todo mundo fala caminhão, né? Mas caminhão começa com 3,5 toneladas até 45 toneladas, então com várias aplicações. Ônibus também começa do micro até o rodoviário, passando pelo articulado urbano. Então tem vários detalhes que a gente precisa entender, e é o que a gente está tentando fazer aqui todo dia entender. É um momento, né, não só da empresa, mas do setor também, que está tudo se renovando muito. Então, um momento onde cada um de nós está pensando em novas ideias, está pensando fora de caixa. Todos os dias a gente chega aqui pensando no que a gente pode fazer para agregar mais valor no negócio do nosso cliente, no nosso negócio também, questionando os processos, questionando o nosso dia a dia mesmo, questionando as nossas atividades mesmo. Então, até porque o mundo fora está se transformando muito. E a gente não só faz parte, mas a gente está sendo pioneiros disso também. A gente está liderando isso também, né? Trazendo as novidades no nosso setor, na nossa indústria, sendo exemplos até para outras empresas, né? Sobre como se faz algumas coisas, como traz essas tecnologias no dia a dia da empresa também. Perfeito. E trazendo, né, pensando em todas essas informações, qual a maior competência que um trainee aqui na Mercedes hoje precisa ter? Assim, se você falar, putz, tem que ter essa competência, essa característica para fazer parte do nosso time. Eu acho que são várias características, né? Mas eu acho que ser inovativo, né? Questionar, né? Não considerar que você vai entrar em um lugar onde os processos já estão totalmente construídos, é você questionar esses processos, né? A indústria automobilística é uma indústria muito tradicional, né? Tanto que se a gente olhar aqui, a gente tem bastante engenheiro, né? Engenheiro é cartesiano, né? Pensa de um jeitinho típico, né? Eu também sou engenheiro, mas eu estou há muito tempo em vendas, então sou meio contaminado. Então eu acho que é isso, a gente precisa de gente coparticipativa, gente que inove, gente que questione, gente que goste da marca, né? Goste do produto também, e principalmente gente orientada para o cliente, né? Tudo que a gente faz aqui, ou tudo que a gente deveria fazer aqui, tem que estar orientado para o cliente. Tem que estar pensando qual o efeito que eu vou causar no meu cliente, qual a dor do meu cliente, o que eu posso ajudar ele, como eu posso resolver um problema dele. Então, é esse tipo de pessoas que a gente precisa. Acho que aquela paixão pela, né, a gente sente muito isso. Paixão pela estrela é uma coisa que a gente fala no nosso dia a dia. Claro que quando o trainee chegar aqui, no primeiro momento ele não vai sentir, mas com o tempo ele vai ganhar isso. Mas acho que é super importante, pelo menos ter esse brilho também, essa energia, essa curiosidade, né, essa coisa de poder trazer novas ideias, se sentir valorizada porque ele traz ideia e trabalha com isso. Então, pensar que as ideias dele também podem fazer
pode fazer uma diferença aqui dentro. Porque faz, isso é nosso dia a dia. E lembrar também que nós estamos falando do Brasil, mas, por exemplo, Ebru, turca, está trabalhando comigo aqui, né? Eu tenho vários ex-colegas brasileiros que estão trabalhando em outros lugares também, fora do Brasil. Quer dizer, Mercedes-Benz é uma coisa bastante grande, né? No mundo inteiro, né? Faz parte de uma empresa que é maior ainda que a Daimler, quer dizer, tem várias oportunidades, tem vários desafios, tem bastante discussão de eletrificação, de mobilidade, de autônomo, tem várias coisas, tem diversão para todo mundo, isso eu garanto. Talvez assim, só uma, né, a minha motivação quando eu comecei a trabalhar aqui foi justamente a motivação de saber que quem inventou automóvel na época, quem inventou caminhão, quem inventou motor, foi justamente a Daimler, né? A empresa que eu trabalho hoje. E hoje eu não perdi essa motivação, porque quem está inventando também na mobilidade do amanhã, as tecnologias que a gente vai precisar e está precisando hoje, é a empresa que eu estou trabalhando hoje. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, porque nos motiva isso no dia a dia. Claro que a gente trabalha aqui, a gente gosta do que a gente faz, mas precisa de um objetivo, um propósito além do que isso. Eu acho que essa empresa tem tudo para nos dar esse motivo todos os dias, né? Perfeito. Vocês falam muito de inovação, de novas ideias, de olhar para o cliente, né? Qual que é o que vocês entendem como crescimento de marca? Quais são os planos de crescimento da Mercedes hoje, quando a gente olha para a linha de ônibus e caminhões? Eu acho assim, ó, por a Mercedes ser uma empresa full line aqui no Brasil, né, quando a gente fala de veículos comerciais, a gente tem várias oportunidades, né? A gente sempre tem aquela ambição de ser o primeiro em todos os mercados que a gente atua, né? Desde que esse primeiro lugar venha através do reconhecimento dos clientes como Mercedes-Benz é a melhor solução para o meu negócio, me ajuda em todas as fases. Não estamos falando só de produto, estamos falando de solução de serviço, estamos falando de treinamento de motorista, estamos falando de telemetria, estamos falando uma série de coisas para facilitar o dia a dia dele. E a gente trabalha aqui para isso, né? A gente trabalha aqui para dar solução, né? A gente fica pensando 24 horas em solução, meu time de serviços pensa em solução, a gente tem várias alternativas e o que a gente quer é isso, né? É crescer ainda mais, evidentemente, a gente respeita nossos concorrentes, né? Mas a gente acha que a gente tem espaço para crescer. Complementa com alguma coisa? Não, eu acho que no Brasil ainda, né, a gente até tem muita coisa que depende ainda de caminhão, de transporte, de mobilidade, e eu acho que a gente também tem um papel importante no desenvolvimento do setor de transporte. Então, a gente também faz o nosso trabalho também para contribuir no setor, no desenvolvimento do setor, trabalhando junto com os nossos clientes, trabalhando em alguns outros projetos para poder realmente pensar juntos o que a gente poderia fazer para contribuir na melhoria do ecossistema de transporte no Brasil. Pensando em toda essa responsabilidade, né, e nesse olhar macro, como que vocês definiriam o ambiente aqui da Mercedes? Para trabalhar aqui na Mercedes. O meu assunto preferido é isso. Eu adoro, realmente, assim, não porque o meu chefe aqui está do lado, sentada, mas eu adoro, realmente, assim, porque a minha mãe, que deve estar aqui, inclusive, acompanhando, quer que eu volte para a Turquia, né? Porque, claro, que faz 10 anos que eu estou aqui, só que ela vem e me vê muito feliz. E quando ela me vê feliz, ela pelo menos não insiste para eu voltar, porque eu tenho um ambiente muito agradável de trabalhar. Eu chego aqui, eu tenho os meus chefes que são super abertos a ouvir ideias novas. Ideias novas são coisas, realmente, eu posso sugerir qualquer ideia, posso sentar e discutir, discordar, concordar. A gente desenvolve coisas com um propósito legal. E esse ambiente, acho difícil achar numa empresa tão grande, tão global e numa indústria tão tradicional. Então, acho que é um ambiente onde uma pessoa consegue viver as duas coisas, consegue sentir aquela tradição forte que te dá
aquela coisa da família, né? Se sentir bem, bem acomodada, mas também te dá aquela liberdade de eu vou criar, vou inovar, vou fazer outras coisas e se sente realmente à vontade para criar novas coisas. Esse, pelo menos na nossa área, né, vendas, marketing, a gente tem esse ambiente totalmente muito bem estabelecido. Isso é uma coisa que eu consigo falar com você está numa empresa industrial, numa empresa que tem, sei lá, a gente tem hoje, deve ter metade entre funcionários que trabalham com soluções e funcionários que trabalham em linha de produção, né? Então você tem um ambiente que é um pouco mais controlado, que é a linha de produção, mas não deixa também de ser um ambiente aberto à inovação, aberto ao diálogo, que respeita a diversidade, né? E como você tem um ambiente nosso, que, assim, é super informal, é o que o Bru falou, assim, não é a minha porta que está sempre aberta, provavelmente a porta de todo o board da companhia está sempre aberta, para aceitar uma sugestão, para discutir uma inovação, para discutir um outro olhar sobre alguma coisa. Então, a gente procura ter essa coisa leve, porque, afinal de contas, também, sei lá, eu vivo mais tempo aqui do que na minha casa. Se aqui não for legal, né? Eu prefiro ficar em casa, entendeu? Que em casa é legal. Então tem que ser essa coisa leve, a gente procura trabalhar desse jeito. Evidentemente, tem algumas áreas que são um pouco mais formais do que outras, em função de produção você tem alguns riscos, você tem que ter controle, você tem que ter organização, né? Mas como um todo, eu acho que é uma empresa super bacana para trabalhar, super leve, assim. Já foi uma empresa muito mais tradicional, né? Muito mais, já foi uma empresa onde todo mundo andava de gravata e paletó, né? Hoje isso acabou, hoje é uma coisa super tranquila, porque afinal de contas a gente tem que fazer as pessoas que trabalham com a gente ficarem bem e os nossos clientes se sentirem em casa aqui, né? E o nosso cliente não combina com paletó e gravata, por exemplo, né? Entendeu? Então, é um ambiente bem bacana. Eu vim de uma outra indústria, cheguei aqui há 4 anos, depois de 26 anos numa outra empresa, trabalhando 26 anos numa outra empresa, cheguei aqui e me sinto super bem e vim por causa da magnitude da marca, por causa dos desafios e por causa do ambiente. Me sinto super bem. Que bom. E como que é a diversidade aqui no ambiente Mercedes, né? Esse assunto, na visão de vocês? Não, é super respeitada, né? A gente tem que respeitar, a gente convive, inclusive porque faz parte dessa coisa, desse ambiente de inovação. A gente tem que ter todos os olhares, né? E todos os olhares têm que fazer parte das soluções. Então, diversidade é uma coisa discutida, entendida, respeitada dentro da Mercedes-Benz. Sem dúvida. Algumas perguntas já começaram a surgir em relação a vocês e em relação ao programa, né? E uma dessas perguntas é para a Ebru, né? Como que é o dia a dia do trainee na Mercedes-Benz? Vai ter algumas etapas durante o programa de trainee. São 18 meses e a primeira parte ele vai passar na área que contratou ele e ele vai aprendendo assim, algumas dinâmicas da área. Depois ele vai passar por um período onde vai ter algumas experiências cross-departamentais. Por exemplo, se está trabalhando na minha área na marketing, vai ficar um tempo comigo, depois vai trabalhar na área da qualidade, na área da produção, na área de pós-vendas, para ver realmente como funciona a cadeia como todo. E depois vai ter algumas experiências internacionais, alguns projetos fora do Brasil. E no final ele vai voltar para a área de marketing, no caso, a área que contratou, para aplicar tudo que ele viu durante esses 18 meses e vai ser contratado para a área. Então, um dia de um trainee realmente é cheio de novidades e experiências, porque a gente faz o máximo, faz um esforço grande para que ele tenha várias perspectivas diferentes. Por exemplo, ele vai ter uma experiência com o nosso cliente, ele vai ter uma experiência com os startups que a gente trabalha junto, vai ter uma experiência com os nossos fornecedores. Então, assim, ele vai entender todo o ecossistema que a gente tem, está inserido, e vai ter uma experiência completa, para que quando ele retornar, consiga
consiga, claro, que contribuir com uma experiência maior. Uma das dúvidas que surgiram é em relação ao inglês, né? Quando que se é utilizado no dia a Não, dia? o inglês é mandatório, assim, nós Sim. somos uma empresa global, né? Nós vamos ter uma das etapas do treinamento, da carreira do trainee, é essa viagem e um tempo lá no nosso headquarter, lá em Stuttgart, na Alemanha. Então é evidente que o inglês tem que ter. Não adianta que a gente não consegue se virar sem o inglês. Cada vez mais, né, eu acho que hoje não tem como você ter uma inter-relação, principalmente na intensidade que a gente tem, se você não tiver inglês, né? O inglês é mandatório. Pegando carona aqui, uma das perguntas que vieram é se existe a possibilidade de conhecer as fábricas ao redor do mundo. Não, inclusive, uma das etapas do Sim. programa é um tempo em Stuttgart, conhecendo alguns processos, conhecendo as fábricas e entendendo como que as coisas funcionam entre nós aqui e a Alemanha. Apesar que nenhum amigo meu alemão me escute, a nossa fábrica 4.0, que a gente inaugurou há 6 meses, é melhor do que qualquer fábrica da Alemanha, né? Então, vocês vão ter essa chance aqui de conhecer uma fábrica que foi idealizada por brasileiros, que teve vários paradigmas quebrados, principalmente de automação dentro da fábrica, de logística, tudo feito por um brasileiro, e hoje é benchmark tanto para as fábricas nos Estados Unidos como nas fábricas da Alemanha. Mas o trainee vai conhecer a fábrica da Alemanha para dar mais valor para a nossa fábrica aqui, com certeza. Para validar. Ele vai assinar embaixo o que eu estou falando. E também, assim, né, o trainee, a gente vai ter 6 trainees, por exemplo, ano que vem. O trainee vai ter uma fase de planejamento com a gente. Então, por exemplo, vai já ter uma missão para ele realizar quando ele voltar. Se a gente dizer, por exemplo, que ele vai trabalhar com e-commerce ou digital marketing, e a gente achar que digital marketing realmente é muito, muito bem implementado nos Estados Unidos ou na China, de repente a gente organiza para ele uma experiência lá, porque a gente é uma empresa global. Essa que é a coisa muito, né, o que agrega mais, porque a gente consegue desenhar para ele uma experiência voltada à missão que ele vai ter quando ele voltar para cá e desenhar todo o processo do training, o programa dele, para aproveitar melhor esse processo. Então a gente pode pensar nos outros países também, além da Alemanha. Uma coisa que a gente pode garantir, assim, ó, vai ter a primeira fase de entender, né? Você tem que chegar e entender onde você está, conhecer os parceiros, as áreas que você se relaciona e etc. Ir para a Alemanha e depois vai ter a fase de vamos entregar, né? Vamos executar, vamos fazer a coisa acontecer. E essa é a fase mais legal. E ele vai ter todas as ferramentas para poder fazer isso. E o que a gente conta é com esse outro olhar. Alguém que vem de fora, que não conhece os processos, que não sabe como a gente faz, que chegue para mim, para Ebru, para qualquer um e fala assim, mas escuta, por que vocês estão fazendo desse jeito e não fazendo desse jeito? É isso que a gente espera, né? Legal. E uma das perguntas também é, né, o que se espera desse trainee? Né? Então, a gente justamente isso. É essa entrega que a gente espera. A gente espera que alguém que desafie a gente em relação ao que a gente está fazendo, que traga um outro olhar, né? Que escute o nosso cliente. Talvez a gente, em toda essa nossa volúpia de escutar, a gente alguma coisa passe e esses 6 novos integrantes do time, eles possam vir com uma outra percepção e trazer para a gente melhorar e entregar mais solução, mais rentabilidade. É isso que a gente espera, né? Perfeito. Roberto, veio uma pergunta direcionada para você, deixa eu pegar ela aqui. Paixão pela marca e motivação constroem uma grande marca. O que mais precisa mostrar? Eu acho sim, paixão pela marca, né, constrói uma grande marca, mas assim, você precisa ter paixão pelas pessoas, né, que estão trabalhando principalmente com você, né? Isso faz toda a diferença.
O que você considera o seu diferencial, né, durante a sua trajetória aqui na Mercedes? Qual foi o diferencial? Não, meu Roberto? diferencial sempre foi escutar o cliente. Sempre foi. Né? Eu tenho essa coisa de, eu gosto de ficar menos aqui e mais na rua, né? Mais no campo, mais viajando, mais sentando com o cliente, entendendo qual que é o problema dele e aonde a gente pode ajudar. Se você ficar trancado dentro da fábrica, o ambiente é ótimo, mas você perde o pulso com a realidade, com as coisas que acontecem todo dia. Né? Então, é uma coisa que eu brigo com o meu pessoal sabe disso, Ebru sabe disso. Gente, sai, vai para a rua, sente o cheiro do cliente, conversa com ele, entendeu? Pergunta o que ele precisa e não fica achando que nós aqui sabemos tudo, porque no final, quem sabe tudo é o cliente, da aplicação dele, do negócio dele, da necessidade dele. A gente pode ter algumas experiências de outros lugares que a gente pode adicionar no negócio dele, mas é ele que conhece do negócio dele. É ele que conhece. Aí a gente tem que coletar aquilo, trazer para dentro de casa e fazer coisas como essa aqui, né? Ou como o resto do portfólio, ou como a solução que a gente tem de serviço. Mas a minha diferença acho que sempre foi cliente. E gostar de gente, né? Tem que gostar de gente. E assim que até a gente criou, né, o nosso lema, né? As estradas falam em Mercedes-Benz OV, foi criado quando o Leoncini chegou aqui. E até hoje é uma coisa que todos os funcionários da fábrica estão sentindo, estão vivendo isso. Então, as estradas falam em Mercedes-Benz OV hoje virou forte, realmente né? Forte. Vocês respiram. Você respira, exatamente. Perfeito. Pensando ainda um pouquinho no programa de trainee, né? O pessoal está perguntando se tem que ser específico aqui de São Paulo ou se as pessoas podem se inscrever a nível Brasil. Pode. Eu acho que as pessoas podem se inscrever, né? Em algum momento as pessoas vão ter que estar aqui por um tempo, né? Talvez também vão ter os que forem trabalhar na nossa área também vão passar um tempo em Campinas, né? Na operação que nós temos lá de serviços, né? Mas eu acho assim, isso também é parte do desafio que vocês têm que ter, né? De mobilidade. A gente está falando de mobilidade, né? Então, você vai ter que se deslocar, você vai ter que passar um tempo na maravilhosa São Bernardo do Campo, né? Onde a gente às vezes tem as 4 estações do ano no mesmo dia, né? Mas é legal, a gente garante para vocês que vai ser bacana. Okay. Plano de carreira para esse trainee, né? Entrei, fiz o treinamento, tive as experiências globais depois do programa. Ó, tem Ebru aí, a Ebru é o fato vivo, né? Da experiência, mas assim, gente, que eu fico brincando, né? Nós não estamos no serviço público, né? Que o cara entra aqui, depois de 6 meses ele vai ser Y, depois de 8 meses vai ser X. Então, eu acho assim, tem que entrar, tem que provar, se provar, vai ser reconhecido. E é a coisa que acontece aqui. Aqui as coisas são tem bastante movimentação, as coisas são bem dinâmicas, né? Principalmente entre áreas, entre lugares, entre países, entre regiões. Eu tenho 5 escritórios regionais, né? Um fica aqui, o outro fica em Recife, o outro fica no Rio, o outro fica em Porto Alegre, o outro fica em Brasília. Quer dizer, a gente tem bastante mobilidade, né? Ninguém tem uma promessa de eu andei 10 passos, eu pulei de casa, eu mudei para o plano B. Mas se você pular as casas, você vai galgar as posições, né, eu acho. Acho que a oportunidade não vai faltar. Se realmente a pessoa abraçar o programa, entender como ele funciona, agregar valor, entender, né, se identificar com a empresa, a oportunidade não falta, porque realmente eu sou um exemplo disso, vivo mesmo. Perfeito. Então, tenho uma pergunta para você. O empreendedorismo é valorizado pela empresa e se sim, como que ele pode ser aprimorado internamente? Sim, muito. Sim, até meu assunto preferido, né? Porque eu posso dar alguns exemplos, né? Do que ficar falando
que realmente é muito valorizado, porque nós fomos, assim, a gente passou, a indústria inteira passou por uma crise forte, né, econômica, nos últimos 3 anos, e a gente perdeu produção, a gente perdeu venda, todas as empresas, basicamente. Só que nós fizemos, primeiros modelos preditivos, usando inteligência artificial e machine learning, investindo fortemente nessa área, porque a gente acreditava que mesmo durante uma crise assim tão forte, a gente precisava investir nessas tecnologias, porque a gente ia precisar eles quando a gente retoma o mercado. E todos esses momentos, essas ideias foram criadas com esse espírito de empreendedorismo do nosso time, porque a gente tinha gente trabalhando no parado, né, trazendo ideias. Foi aquele momento mesmo que também no Brasil surgiam startups, surgiam projetos, diferentes ideias, e ninguém aqui dentro da empresa falou, olha, a gente tem crise, cortado a verba, não tem mais nada o que investir. Nunca tivemos uma discussão dessa. A discussão sempre foi, tá bom, onde vale mais a pena investir, como a gente vai implementar, o que a gente vai fazer quando está tudo pronto. Então, realmente esse espírito de empreendedorismo é muito valorizado e sempre bem-vindo. O quanto mais melhor, porque isso que é o que a gente precisa e procura, né? Até esse programa é mesmo montado, desenvolvido para ainda mais aprimorar mais ainda esse lado da empreender mais ainda. Eu acho que a Daimler como um todo está incentivando o empreendedorismo, né? A gente tem um Back to Garage, né? Que é exatamente você, para de pensar que você está num super lugar e volta a pensar pequeno e no que você criaria de novo, que tipo de negócio, como que você entregaria, qual que é o modelo, qual que é o business plan, quer dizer, isso hoje é uma coisa que está permeada na organização. Então, toda discussão, ninguém no board vai fechar a porta para escutar, eu tenho uma ideia, eu preciso desse recurso, nós vamos fazer diferente isso aqui, e esse aqui vai ser o resultado. Tanto que tem várias iniciativas que a gente vem fazendo baseado nesse modelo, né? Exato, e a gente, assim, testa, e às vezes erra, né? Não dá certo. E também tudo bem, isso é legal. Porque isso é exatamente, né, o empreender é um pouco isso também, porque não é que sempre vai dar certo, mas é importante todo mundo estar aberto, assumir o risco, testar, pilotar, ver se dá certo, se não dá certo, se não deu certo, aprender e continuar inovando e criando novos projetos. Então, essa é a diferença da ruptura que existe entre a empresa automobilística tradicional, que nós continuamos a ser, né? Porque para fazer um produto, você precisa testar muito tempo para ter certeza da qualidade que você vai entregar, e das soluções, quando a gente fala de soluções, por exemplo, de serviço, de telemetria, de comunicação com motorista e etc., que aí a gente vira o verdadeiro empreendedor. Pensou no negócio, coloca, olha, se desvia, arruma e sabe o que a gente vai entregar lá na frente. Com o produto a gente não pode fazer isso. Com as outras soluções a gente pode fazer isso. Então, é esse ambiente também desafiador que você vai ter aqui na Mercedes-Benz, de conviver com os dois modelos, que é bacana, porque você tem a fundação, é o produto, né, onde você tem o nosso último investimento antes da indústria 4.0 foi a pista em Iracemápolis de teste para veículos comerciais, onde a gente está espelhando o teste junto com a Alemanha está testando lá, eu estou testando aqui 24 horas por dia. Por quê? Porque a gente tem que testar, porque produto você tem que testar. E você tem que ter o lado empreendedor. Eu não vou ser empreendedor no produto, né? De colocar um eixo que eu não testei, um motor que eu não testei, etc. Mas eu vou ser empreendedor na hora de eu fazer uma solução e não ficar esperando 3 anos para testar essa solução no campo de serviço, por exemplo. Um outro jeito de comunicar, um outro jeito de chegar, um mercado digital de peças, alguma coisa que facilite a vida do nosso cliente, a gente vai pensar, alguém vai pensar, vai ter ideia, nós vamos discutir, vai ter um plano, é isso que a gente quer entregar, vamos testar, vamos corrigir no meio do caminho, olha, não deu certo, descarta, vamos para outra coisa. Essas duas velocidades você tem que conviver aqui dentro, né?
que não deve ser muito fácil. Não, mas é legal. Equilibrar. É legal. É divertido. E aí uma das perguntas é, né, qual que é o suporte, né? Que assim que o trainee chegou aqui na Mercedes, ele tem algum suporte, treinamento, equipe, mentoring, alguma coisa para auxiliá-lo nessas tomadas de decisão e nessa visão? Ele vai ter todo o suporte, né? Ele vai ter alguém cuidando dele, que vai ser o mentoring dele, né? Que vai ajudar ele na condução, né? Hoje, a empresa como um todo tem várias ferramentas, né? Por exemplo, o pessoal vive me dando feedback, né? Assim, ao vivo em cores e via ferramenta Tempo também. real. Em tempo real, né? E eu tenho que conviver com isso. Quer dizer, a vida do trainee simplesmente não vai ser, olha, tá aqui um planinho para você, vai aí 18 meses, vamos ver o que você vai entregar. Ele vai viver a vida como se ele fosse um colaborador efetivo, né? Ele vai estar colaborando com a gente e ele vai ser suportado com a mesma estrutura que me suporta, que suporta Ebru, né? Então, quanto a isso, pode ficar tranquilo. Suporte vai ter. Né? Perfeito. E qual seria o perfil para um trainee da área de marketing e inteligência? Para a área de marketing e inteligência, eu acho que realmente o que a gente mais espera é que a pessoa tenha curiosidade, tenha interesse de aprender e muito agregar valor e realmente pensar na solução, assim, na solução que vai transformar alguma coisa na vida do nosso cliente. Então, que pensa um pouco grande, né? Então, a gente, claro, vai ter, com certeza, né, todas as pessoas que vão participar no programa, eles vão ter uma certa formação, eles vão falar inglês e tudo mais, são as coisas mais básicas. Mas a gente está pensando mais essa pessoa que quer contribuir, que tem essa energia positiva, esse empreendedorismo na veia dele e que quer justamente acordar de manhã com aquela energia e querer vir aqui trabalhar com a gente. Então, para mim, o mais importante é isso. Eu acho que tem que ser flexível, né? Porque assim, também marketing e inteligência de mercado, todo mundo acha que é a área que faz milagre, né? O cara tem um problema aqui, caiu o market share, não, vamos falar com marketing, ou vamos falar com inteligência, que algum inteligente vai me dar uma solução e etc. Então, eu acho que quem vai se juntar ao time da Ebru tem que levar em consideração que ele vai ter vários clientes internos, principalmente, né? Que ele tem que entender a necessidade desses clientes internos, né? Tem que ser muito empático, né? Tem que se colocar no lugar da pessoa. Assim, a gente trabalha numa área de vendas, né? A gente é tocado por resultado, por objetivo, né? Por forecast e etc. Então, também vai entrar nessa, né? Nessa energia do objetivo, market share, como é que a gente atinge o cliente, o que a inteligência está me falando, qual que é a predição, o que vai acontecer o ano que vem, qual segmento vai crescer. Então, tem que ter toda essa vontade de absorver tudo isso e, principalmente, de novo, cuidar do cliente, que é o cara lá da rua e o cara aqui de dentro, porque tem vários clientes internos também. Né? Perfeito. Bom, para a gente finalizar, eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem para os trainees que se inscreveram, que vão participar do processo, que vão se inscrever em relação ao processo e à Mercedes. Olha, eu acho que a Mercedes é uma empresa super bacana, mesmo que se não fosse eu não estaria aqui, né? Eu estaria fazendo outra coisa, talvez. É uma empresa que todo dia você tem o desafio, por exemplo, esse desafio de me colocar sentado aqui numa live do Facebook para falar com vocês, né? Todo o time aqui, né, de RH, do pessoal da Page e tal, não, vamos, né? Meu time, não, você tem que ir, vamos. Eu falo, vamos, gente, é legal, mas eu nunca fiz, então é bacana que você se desafia também. Então, é isso que vocês vão viver aqui na Mercedes-Benz, né? Desafio todo dia, quebrar paradigma todo dia e contar com uma super estrutura, porque Mercedes-Benz é uma empresa gigante, né, que tem um portfólio de produtos fantástico, tanto em caminhões como em ônibus, né? Nós temos também os outros dois lados da empresa, que é vans e automóveis. Automóveis é o lado fashion do negócio, né? Nós estamos no lado bruto do negócio, que é caminhões e ônibus,
Mas o que vocês têm que ter na cabeça é que assim, ó, 68% de tudo que você consome, compra, leva para casa e etc., aqui no Brasil é transportado por caminhão. Né? Então a gente contribui para a mobilidade do país, a gente também fica pensando como que a gente vai fazer as ligações com os outros modais, né? Porque afinal a logística no Brasil ela vai melhorar, o país vai melhorar, a logística vai crescer, o intermodal vai acontecer e nós vamos continuar aqui porque nós somos Mercedes-Benz e nós temos bastante para entregar para os nossos clientes. E é aí que vocês podem ajudar a gente, né? E eu tenho certeza que vocês vão trabalhar num lugar super legal, né? Com bastante apoio para vocês conseguirem fazer o que vocês estão a fim de fazer, né? Eu acho que realmente vai ser um desafio muito, muito, muito legal. Emoção não vai faltar. Aqui realmente, todos os dias, a gente chega aqui e aproveita muito o dia. Acho que dá para perceber o quanto a gente gosta do que a gente faz. Isso é uma coisa muito importante, que a gente passa muito tempo aqui. Sentir essa paixão é muito importante. Uma empresa que oferece muitas oportunidades, num ambiente muito agradável, aprende muito todos os dias. Ensina muito todos os dias, então uma coisa que você consegue conviver com pessoas, criar com as pessoas numa forma rápida, né? Então ágil, uma coisa que muda todos os dias, se desenvolve, uma coisa que evolui todos os dias. Ainda estou aprendendo português também, né? Então, mas está evoluindo. Estou evoluindo ainda. Então realmente acho que uma experiência única, eu diria, e espero que vocês tenham interesse mesmo e consigam realmente uma experiência tão especial e que a gente se encontre em algum momento, trabalhe junto. Perfeito. Eu agradeço muito É isso, em nome obrigado da Paige, em vocês. nome do pessoal, a disponibilidade de vocês durante o nosso bate-papo. Pessoal, as perguntas que vocês venham ter depois de assistir a nossa live, porque ela fica no nosso histórico, fica na página da Paige. Então vocês mandem que a gente responde no nosso FAQ. As inscrições permanecem abertas, ao total são 6 vagas e o processo seletivo ele é composto tanto por etapas online quanto presencial, tá? E então entra no nosso site, se inscrevam lá. Nós também vamos compartilhar com vocês o link, né, com o vídeo da Mercedes, com a informação do presidente, falando um pouquinho mais sobre a Mercedes. Então, fiquem atentos, tanto no evento quanto aqui no comentário da live. Combinado? Obrigada, pessoal. Obrigada, Roberta. Tchau. Obrigada, Ebru. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada.